dia já vai começar. Eba, vamos aprender mais a palavra de Deus. Você ajudou todos? Então vamos nessa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís Lisa, a diretora do IB Kids, o Ministério Infantil da Igreja Batista do Ipiranga. E eu estou aqui novamente para que nós possamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os profetas de Deus. Vocês se lembram o que é um profeta? Muito bem, um profeta é um mensageiro, um porta-voz de Deus aqui na terra, uma pessoa escolhida pelo próprio Deus para poder anunciar a mensagem de Deus, passar o recado de Deus ao povo. E hoje nós vamos estudar sobre um profeta que foi muito corajoso. O nome dele é Elias. E antes de começarmos a aprender sobre a vida do profeta Elias, nós vamos ler um salmo. Salmo 4, versículo 3, diz o seguinte: lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Quando invocamos o nome do Senhor, o Senhor nos atende, o Senhor nos escuta. E nós vamos ver isso, que todas as vezes que nós invocarmos o nome do Senhor, Ele ouvirá. E foi exatamente o que aconteceu com o profeta Elias. A nossa história de hoje se encontra lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18. Crianças, se Deus é o único Deus verdadeiro, por que os israelitas estavam sempre adorando outros deuses, fazendo ídolos? Vocês se lembram do bezerro de ouro, imagens, esculturas? Pois é, na época do profeta Elias não foi diferente. Muitos estavam prestando culto a um deus chamado Baal. E principalmente a esposa do rei daquela época. Na época do profeta Elias, quem reinava sobre Israel era um rei chamado Acabe. E ele tinha uma esposa chamada Jezabel. E Jezabel era idólatra. Ela adorava ao rei Baal. E ela era uma mulher muito má, porque ela mandava matar todos os profetas de Deus, porque ela não queria que ninguém adorasse ao Deus verdadeiro. Ela queria que todos seguissem, adorassem, prestassem culto somente a Baal. E Acabe foi um rei que fez coisas terríveis, coisas detestáveis aos olhos do Senhor. E Deus estava muito triste com o reinado de Acabe. Por isso que Deus mandou Elias para dar uma mensagem a este rei. Agora vejam só como Elias foi um profeta corajoso. Porque eu falei para vocês que Jezabel mandava matar os profetas de Deus. Ela agia com muita crueldade. Só que Elias não teve medo. Ele foi até o rei Acabe para dar ao rei o recado que Deus havia ordenado. E ele chegou ao rei Acabe e disse o seguinte: Acabe, eu tenho um recado de Deus para você. Fique sabendo que haverá uma grande seca. Não irá chover por muitos anos sobre Israel. E o povo passará fome, sentirá muita sede. As plantações serão prejudicadas. Imaginem, muitos anos sem chover, sem cair água do céu. Como que não ficou Israel nessa época? E depois disso, Deus pediu para que Elias se escondesse imediatamente, porque ele sabia que Jezabel iria mandar matá-lo. Então Deus pediu para que Elias fossem para Sarepta, uma cidade chamada Sarepta. E lá ele iria encontrar uma pessoa que iria cuidar dele. Passou 3 anos e o povo já não tinha mais o que comer.
Durante 3 anos não caiu nenhuma gota do céu, crianças. Israel passou por uma grande seca, um grande período de seca. Então Deus novamente falou com Elias e disse o seguinte: vai e apresenta-se a Acabe, porque eu mandarei chuva sobre a terra. Será que Elias teve coragem de enfrentar Acabe mais uma vez? O que vocês acham? Acabe estava furioso. Ele já tinha procurado Elias por todos os lugares. Ele queria matar Elias. Ele achava que a culpa da seca, ele achava que tudo que estava acontecendo em Israel era culpa de Elias, era por causa de Elias. Então, Elias foi ao encontro de Acabe. Olha só que profeta corajoso, hein, crianças? E ele disse, quando Acabe viu Elias, ele perguntou o seguinte: és tu o perturbador de Israel? Olhem só, Acabe perguntou isso para Elias. Ele chamou Elias de o perturbador. Ele achava que tudo que estava acontecendo, Elias era o responsável. Elias então disse assim, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18. Eu vou ler para vocês. Eu não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, os deuses falsos. Elias foi mais corajoso ainda e disse: manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Quantos profetas do Deus falso Elias enfrentaria? Muito bem, 850. Que coragem, hein, crianças? Olhem só, ele pediu para que reunissem os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo. No total, 850 profetas idólatras. Até que chegou o grande dia, crianças, o dia em que Elias iria desafiar os profetas de Baal. De um lado, Elias, do outro lado, os 850 profetas de Baal e mais os milhares de israelitas e o próprio rei Acabe. Olha, crianças, vocês já viram uma frase que diz assim, olha, que eu mais Deus somos maioria? Pois é, crianças, Elias não teve medo, porque ele sabia que ele estava do lado do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. E Baal é um Deus que nem existe, é um Deus falso, é um Deus que eles serviam, mas um Deus que não podia fazer nada. Então, Elias lançou um desafio. Vamos assistir a um desenho para conhecer melhor essa história e ver como que foi essa batalha, esse desafio que Elias lançou a Acabe e aos profetas de Baal? E diz: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. A mensagem é: Deus ouve e responde quando eu oro. Júnior e Maria estavam passando uma semana no acampamento. Eles estavam com muita saudade de casa. Se pelo menos pudessem falar com seus pais, já se sentiriam bem melhor. Eles pediram permissão para ligar para os pais do escritório do acampamento. E quando sua mãe atendeu, eles ficaram muito felizes. Foi assim que Elias se sentiu quando Deus ouviu a sua oração. Obadias corria pela trilha, com suas vestes voando ao vento, em direção ao rei Acabe. Elias está aqui. O rosto do rei Acabe ficou vermelho de raiva. Elias era o homem que ele estava procurando. Fazia 3 anos que não chovia em Israel. Não havia mais quase nada para comer. E o rei
achava que a culpa era de Elias. Então, ele foi ao encontro de Elias. Aí está você, o maior criador de problemas de Israel. Mas Elias respondeu calmamente. Eu não criei problema nenhum, você criou. É você e sua família que adoram ídolos de Baal em vez de adorarem a Deus. Reúna todo o povo de Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Lá veremos quem é o verdadeiro Deus, Baal ou Senhor. Então, o rei Acabe ordenou que todo o povo e os profetas de Baal subissem ao Monte Carmelo. Elias esperou que todos chegassem e propôs. Os profetas de Baal oferecerão um touro em sacrifício. Eles o colocarão em cima da lenha de seu altar. Mas não colocarão fogo. Eu oferecerei um touro também, e colocarei sobre a lenha do meu altar. E eu também não colocarei fogo no sacrifício. Os profetas invocarão seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder mandando fogo para queimar o sacrifício é o Deus verdadeiro. Todo o povo concordou que era um teste justo. Elias olhou para os 450 profetas e disse: Vocês podem começar. Os profetas sacrificaram seu touro e colocaram em cima do altar. Em seguida, começaram a orar. Invocaram e gritaram a Baal durante toda a manhã, mas não receberam resposta. Então, começaram a dançar e até se cortaram para chamarem a atenção de Baal. Mesmo assim, não receberam resposta. À tarde, Elias disse: Agora é minha vez. Primeiro, ele consertou o altar de Deus que estava destruído e cavou uma vala ao redor de todo o altar. Depois, ele sacrificou seu touro e colocou sobre a lenha. Em seguida, ordenou. Encham 4 jarros grandes com água e joguem sobre a oferta e a lenha. Alguns se apressaram em fazer o que ele tinha mandado. Façam a mesma coisa outra vez. Então, mais água foi jogada sobre o altar. Façam tudo de novo, pela 3ª vez. Dessa vez, a água encharcou todo o altar e transbordou, enchendo a vala em volta do altar. Elias inclinou a cabeça e orou. Ó, Senhor, prova hoje que tu és o Deus de Israel. Imediatamente veio fogo do céu e queimou o touro, a lenha e até as pedras do altar, além de secar a água da vala. O povo de Israel caiu sobre o rosto e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Crianças, o nosso Deus é um Deus grandão, um Deus que pode tudo, ele pode todas as coisas. E a história de Elias não acaba por aí, não. Elias, ele ainda realizou muitos atos de coragem. É verdade que teve algumas vezes que Elias sentiu medo, porque ele era um homem, um humano, assim como eu e você. Mas ele acreditava na força do poder do Senhor. Ele sabia que com o Senhor ele poderia vencer todas as batalhas, vencer todos os desafios e todas as dificuldades que aparecessem na frente dele. Deus esteve com ele em todos os momentos, lhe dando forças para enfrentar grandes desafios. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse momento que nós tivemos agora. Muito obrigada pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Muito obrigada por essa lição de coragem e que nós aprendemos com o profeta Elias. Que o Senhor possa continuar conosco, Deus, nos dando coragem, nos dando fé para enfrentar todos os desafios da nossa vida. Cuida da criança que está assistindo a esse vídeo, abençoe esse lar, Senhor, dê saúde a eles, cuida dessa família, esteja com eles, Pai, suprindo cada uma de suas necessidades. E fica conosco, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Muito bem, crianças, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo sábado eu estou de volta, se Deus quiser, para nós continuarmos estudando sobre os profetas de Deus. Um beijo grande no seu coração e até sábado que vem.
Não existe nenhum outro Deus igual a ti. O Senhor é o maior de todos. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador do